Dizem os entendidos que se uma pessoa consegue se relacionar com outra pessoa por mais de 5 anos, significa que essa pessoa tem saúde emocional muito bem avaliada, ou que ela é uma pessoa normal, ela possui uma saúde emocional porque é bem verdade que no contexto que nós estamos vivendo, talvez seja mais fácil fazer amizades, mas o difícil não é isso. O difícil é manter as amizades, é cultivar bons relacionamentos. Não ter apenas extensão, mas profundidade nos relacionamentos. De modo que o tempo comprove isso e seja testemunha de que esse relacionamento seja um relacionamento realmente relevante. E eu falo isso porque essa última mensagem do nosso canal aqui, falando sobre a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, dessa série, dessa longa série que nós fizemos aqui, tratará hoje sobre a conclusão da carta de Paulo aos Romanos e a importância dos relacionamentos. É uma pergunta que eu faço para você. Você tem bons relacionamentos? Você cultiva bons relacionamentos? É isso que nós vamos tratar no programa Palavra Viva de hoje. Agora, mais uma edição do programa Palavra Viva. Pela rádio web Palavra Viva e pelo canal do YouTube Palavra Viva. Com vocês, Miqueias Alves. Muito bem, graças a Deus. Eu quero aqui que você, sem perca de tempo, se inscreva aqui no nosso canal, deixa aí o seu joinha, pega esse link, compartilha aí com o maior número de pessoas possível, joga aí nos seus status, joga aí no grupo da família, da igreja, no Facebook, no Twitter. Divulga aí pra nós, agora tem lá também no Instagram a possibilidade de você colocar os links aí, marca a gente lá e coloca o link aqui do nosso programa no seu story aí no Instagram, você estará ajudando a divulgar o nosso programa, o nosso canal está avançando cada vez mais para a glória de Deus. E eu quero também que você, que ainda não baixou o aplicativo da nossa rádio, baixe aqui o aplicativo da nossa rádio. Lá nós temos uma programação toda abençoada, 24 horas por dia. E o nosso programa de segunda a sexta-feira, ao meio-dia e às 21 horas. Se você ainda não baixou o aplicativo, baixe, porque você realmente será muito abençoado com tudo que nós temos lá colocado. E também, se você ainda não se inscreveu no canal Miqueias Alves, onde eu tenho colocado lá os conteúdos lá dos nossos podcasts. Essa semana, na segunda-feira, saiu lá um podcast falando sobre o Evangelho da Prosperidade, uma conversa muito proveitosa com meu amigo evangelista Arlindo José, da Assembleia de Deus, aqui do bairro do Mombaça, em Pindamonhangaba. E nós trocamos aí uma ideia, um papo sobre esse tema aí. Eu gostaria muito que você fosse lá acompanhar esse podcast, essa conversa que nós tivemos lá. E aproveita também, já se inscreva lá no nosso canal, tem sido muito, muito abençoador essas conversas. Na semana que vem já vai sair um próximo podcast. Eu conversei com meu amigo pastor Celso Ricardo, falando sobre o Evangelho, os temas do Evangelho que Paulo jamais pregaria lá. Então fique atento lá, semana que vem, segunda-feira, às 20h58, mais um podcast lá no nosso canal. Então, sem perda de tempo, vamos aí ouvir os nossos patrocinadores e logo em seguida a última mensagem. Você que não acompanhou a nossa série aqui, foram 98 mensagens. Com essa mensagem são 98 mensagens só na carta de Paulo aos Romanos. Bem verdade que tem muito mais coisas para serem tratadas a respeito de Romanos. Por exemplo, para mim o maior expositor de Romanos é o Dr. Martin Lloyd-Jones, que pregou 365 sermões em Romanos. Isso que não concluiu a sua exposição completa em Romanos, porque senão teria dado muito mais, porque ele terminou as suas exposições no capítulo 14, que ele morre antes. Não deu tempo de chegar até o capítulo 16.
mas é com certeza o pregador mais exaustivo de Romanos. São 14 volumes as suas obras em Romanos, é uma obra assim espetacular, e eu recomendo também para vocês aí esse conteúdo, esse material tão abençoador para a história da igreja. E eu espero que essas mensagens que vão ficar aqui disponíveis, salvas aqui no nosso canal, seja também relevante para você. Eu quero saber alguma coisa de Romanos. Procure aí que você vai encontrar todas as mensagens que nós ministramos aqui ao longo da carta de Paulo aos Romanos. Então, vamos ouvir os nossos patrocinadores aí, nós voltamos já já. Se você deseja nos ajudar a patrocinar esse programa de rádio, anunciando a sua empresa ou nos dando uma oferta voluntária, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 12 99192 5941, 12 99192 5941, 12 99192 5941, ou nos envie uma oferta pelo Pix 12 99192 5941. 12 99192 5941, 12 99192 5941. Pinda Baterias. Baterias somente para carros a partir de R$ 150 com troca e até 3 vezes sem juros. Situado na Avenida Doutor Fonte Júnior, 1149, Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 3648 8135 ou 12 99191 3026. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno. Serralheria Venâncio. Para confecção de portão basculante, grade, portão de correr, cobertura de policarbonato e toldos. Telefone 12 98222 2300. Tratar com Cláudio Venâncio. Mercearia Betel. Atenção lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Situado na Rua Bulgária, 355, Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98896 3701. Tratar com Wesley. Muito bem, vamos então partir para a exposição da Palavra de Deus hoje, pensando aí sobre a conclusão da carta de Paulo aos Romanos e a importância dos relacionamentos. Então eu quero que você fique aí com a sua Bíblia aberta, você que pode. Em Romanos capítulo de número 16, eu não vou ler o capítulo inteiro nesse momento prévio, porque eu quero ler esse texto juntamente com vocês no decorrer dessa exposição. O que acontece aqui? Nós estamos diante daquele que é o momento final da fala do apóstolo Paulo aos crentes que estão em Roma. Essa é, sem sombra de dúvida, a carta mais importante do apóstolo Paulo e talvez o texto do Novo Testamento mais importante no que diz respeito à explicação do Evangelho de Jesus Cristo. Paulo escreveu a carta aos Romanos por aproximadamente 3 meses. Um amanuense, nós vamos ver aqui hoje, é quem escreveu a carta. Paulo ditou e Tércio, ele escreve aquilo que Paulo diz. Paulo pensou minuciosamente naquilo que ele iria falar aos crentes que estavam em Roma. Roma, que era a capital do império, a cidade mais importante do mundo naquela época, com cerca de 1 milhão e meio de habitantes, considerada a capital do mundo naqueles dias. Pessoas do mundo inteiro iam para Roma, fazer comércio com Roma. Os imperadores, os senadores, os cônsules, pessoas importantes estavam em Roma. E Paulo escreveu essa carta por cerca de 3 meses, nesse período em que ele saiu de Éfeso, parou em Corinto e foi para Jerusalém para depois, no seu plano, no seu desejo, ir depois para Roma. Ele para ali em Corinto por 3 meses e escreve essa carta. Acompanhado de seus cooperadores, que também veremos hoje, e deixou esse legado para nós. Eu gostaria muito que você se sentisse desafiado a estudar esse livro.
não só aqui acompanhar as mensagens, eu sei que vocês que estão nos acompanhando estão observando esse texto e eu sou grato a Deus por isso, mas eu quero desafiar você. Pegue um livro da Bíblia, não precisa ser um livro grande, um livro pequeno. Nós temos 3 João, 2 João, 1 João, nós temos Judas, nós temos Obadias no Antigo Testamento, um capítulo. Livros pequenos que você pode parar, se debruçar, estudar, buscar bons comentaristas, bons expositores na internet. Tem gente boa na internet, tem gente ruim, mas tem gente boa. E buscar ter uma vida devocional, porque ler a Bíblia é uma coisa, estudar a Bíblia é outra, bem diferente. Quando você lê, você compreende a situação superficialmente. Quando você estuda, você entende profundamente. Isso traz luz para o seu coração e você pode aplicar isso na sua vida. Então eu quero desafiar a você, pegue um livro da Bíblia e estude ele. Estude ele, porque eu sei que você crescerá na graça e no conhecimento de Deus estudando a palavra de Deus. Então, depois de Paulo ter então falado sobre tantos assuntos aqui importantes, agora ele partiu para o encerramento aí da sua epístola. E mesmo esse capítulo parecendo não ser muito relevante, parecendo ser árido, tendo em vista que são muitos nomes difíceis, esse capítulo nos ensina muitas coisas. Esse capítulo mostra que mesmo quando parece que não tem nada pra gente aprender, é aí que a gente se engana. A gente tem muita coisa ainda para aprender. E eu quero então fazer aqui alguns destaques, juntamente com vocês, à luz desse texto. Número 1 aí. Paulo fez uma recomendação. Diz aí, Romanos 16, versos 1 e 2. Recomendo-lhes nossa irmã Febe, serva da igreja em Cencreia. Peço que a recebam no Senhor e lhes prestem ajuda de que venha a necessitar, pois tem sido de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim. A partir do capítulo 16 aqui, Paulo, ele iniciou as suas últimas palavras aos romanos. E, por sua vez, como era de costume nas cartas antigas, ele recomendou alguém, que nesse caso era a nossa irmã Febe. Quem era Febe? Febe era uma irmã em Cristo, membro da igreja da Cencreia, que era uma cidade próxima de Corinto, né? Uma cidade próxima de Corinto, uma cidade portuária. E os teólogos estão convencidos que Febe significa radiante ou brilhante, ou que talvez o nome dela tenha a mesma ideia de Artemis ou Diana para os romanos, né? E ela era aqui a portadora da carta que Paulo estava ditando a Tércio, que era o amanuense da carta, e ela é quem levaria essa carta para os crentes que estavam em Roma. Provavelmente ela faria uma viagem da Cencreia, de Corinto, para Roma. Então Paulo usa essa oportunidade para que alguém pudesse levar essa carta aos crentes que estão em Roma. E não é à toa aqui que Paulo pediu que os crentes de Roma a recebessem de maneira digna. Por quê? Porque ela havia sido uma importante auxiliadora de muitas pessoas, inclusive do próprio apóstolo Paulo, né? Então ele faz aqui recomendações importantes no que diz respeito à irmã Febe. Porque as recomendações, por que as recomendações eram importantes? Se você ler 2 João e 3 João, em 2 João há uma advertência do apóstolo João quanto a receber as pessoas, os itinerantes, para não receber qualquer um, porque o espírito do anticristo, os falsos profetas, estavam rondando a igreja já naqueles dias. E era muito importante que quando viesse uma pessoa de outro lugar, ela viesse com uma carta de recomendação. Ou seja, viesse com uma origem. Alguém tem algo a dizer, tem um bom testemunho daquela pessoa, para que a igreja não viesse enganada. Lembrando que a igreja eram organizadas o quê? Nas casas. Os itinerantes
iam para uma determinada igreja, em determinada cidade, para ficar hospedado naquela casa, naquela igreja. E ali comia de manhã, tarde e noite, pregava o evangelho, louvor, adoração. Quer dizer, se fosse um falso profeta, iria contaminar aquela casa e toda aquela igreja que se congregava naquela casa. Então teria que ser pessoas bem, o quê? Recomendadas. Porque se não fosse assim, isso causaria problema. Em 3 João, de outro modo, o apóstolo João agora diz o seguinte: recebam os itinerantes, recebam os evangelistas. É papel da igreja fazer isso, cuidar. Naquele contexto de primeiro século, os hotéis não eram como os hotéis de hoje. Eram lugares insalubres, pulguentos. Lugares que os cristãos nem mesmo deveriam frequentar, visto que eram lugares moralmente não frequentáveis por cristãos. Eram lugares duvidosos, que a presença de um crente em tal lugar poderia causar uma má imagem, uma má impressão. Por isso que os crentes hospedavam na sua própria casa os itinerantes. Então, há uma recomendação para com isso. E aqui, Febe é apresentada como essa serva, né, essa diaconisa, provavelmente. Talvez não no sentido do dom ministerial de diácono, mas de alguém que está servindo a Igreja de Cristo, de alguém que está prestando um serviço a Deus. E ela é recomendada aqui pelo apóstolo Paulo para que os crentes que estão em Roma a recebam de braços abertos. A recebam de braços abertos. Porque é bem verdade que existem pessoas que estão prestando um bom serviço na obra de Deus. E nós precisamos valorizar essas pessoas e bem recomendar essas pessoas. Não podemos aceitar qualquer pessoa na nossa igreja, não podemos aceitar qualquer pessoa na nossa casa, não podemos aceitar qualquer pessoa nos nossos púlpitos. Tem que ser pessoas bem recomendadas. Pessoas que têm algo a dizer, que são pessoas que a gente pode se alegrar com a atitude, com a pessoa dela. E aqui o que o Paulo está nos ensinando e falando aqui, recomendando a irmã Febe. Segundo, Paulo fez uma saudação paternal. E aqui é uma leitura longa, que vai do verso 3 ao verso 16. E fica aqui uma dica para você aí. Você que é pai, né? Você que é mãe. Tem uma lista aqui de uns nomes aqui maravilhosos para você colocar no seu filho, colocar na sua filha. Você que tá pensando em ter filho, ou você que tá grávida aí, olha, aqui tem umas dicas, nossa, incríveis para você colocar os nomes do seu filho aí. Diz o texto, verso 3. Saúdem Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles. Não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu amado irmão Epineto, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Saúdem Maria, que trabalhou arduamente por vocês. Saúdem Andrônico e Júnias, meus parentes que estiveram na prisão comigo. São notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saúdem Ampliato, meu amado irmão no Senhor. Saúdem Urbano, nosso cooperador em Cristo, e meu amado irmão Estáquias. Saúdem Apeles, aprovado em Cristo. Saúdem os que pertencem à casa de Aristóbulo. Saúdem Herodião, meu parente. Saúdem os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saúdem Trifena e Trifosa, mulheres que trabalham arduamente no Senhor. Saúdem a amada Perside, outra que trabalhou arduamente no Senhor. Saúdem Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe, que tem sido mãe também para mim. Saúdem Asincrito, Flegonte, Hermes, Patrobas, Hermes e os irmãos que estão com ele. Saúdem Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, e também Olímpias, e todos os santos que estão com ele. Saúdem uns aos outros com beijo santo. Todos das igrejas de Cristo enviem-lhes saudações. É um nome lindo aqui, é um nome lindo para você colocar aí no seu filho, na sua filha aí. Então, Paulo fez aqui uma saudação paternal. O apóstolo Paulo, ele era um especialista nos relacionamentos interpessoais. A partir desses versos, nós podemos aí destacar 26 nomes de pessoas que Paulo muito estima ou muito estimava. Sem contar que entre esses nomes temos
ricos e pobres, temos judeus e gentios, livres e escravos, e homens e mulheres. Para Paulo não importava a posição social, gênero ou etnia, pois em Cristo todos são membros uns dos outros. Isso aqui é a beleza do evangelho. Não existe rico, não existe pobre, não existe preto, não existe branco, não existe magro, não existe gordo, não existe narigudo, não existe orelhudo, não existe nada disso. Todos são filhos de Deus. Não existe classe A, B, C ou D no reino de Deus. Existe só um povo lavado e remido no sangue de Cristo, que nós tratamos na dignidade que o evangelho nos ensina. Paulo então iniciou a sua sequência de saudações ao casal amigo Priscila e Áquila. Esse casal que foi peça fundamental em seu ministério na cidade de Corinto, Éfeso e agora em Roma. Priscila e Áquila sempre tinham as portas de sua casa abertas para a plantação de igrejas. Paulo também saúda Epineto, primeiro convertido na Ásia, que segundo alguns comentaristas tenha se ligado à família de Priscila e Áquila e se mudado com eles para Roma. Se você estudar um pouco sobre Priscila e Áquila, você perceberá que eles eram nômades e se tornaram importantes missionários da igreja cristã. Eles foram expulsos de Roma em 49 pelo imperador Cláudio, período em que houve uma dificuldade em Roma por causa do tal de Crestus, que nós entendemos que é Cristo. E Paulo cria um vínculo de amizade com eles em Corinto, onde que Paulo ficou aí 1 ano e 6 meses. Depois, quando Paulo vai para Éfeso, eles vão juntos e ali começam a trabalhar. Epineto é a primeira pessoa a se converter, provavelmente, como diz ele aqui, no seu trabalho missionário em Éfeso, onde ele ficou por 3 anos. Depois, provavelmente, eles voltam para Roma e lá em Tessalonicenses, se eu não estou enganado, mostra que eles depois haviam voltado também para Éfeso, ou seja, eles eram nômades e foram importantíssimos. Onde eles chegaram, eles abriram uma igreja, eram fabricantes de tendas. E onde eles chegaram, eles foram fundamentais na pregação do evangelho. Foram eles, por exemplo, que instruíram, que direcionaram, recomendaram Apolo para Corinto. Apolo havia chegado de Antioquia e eles, só conhecendo o batismo de João, eles os instruíram e o recomendou ele para Corinto. É por isso que existiu também uma dificuldade em Corinto. Uns é de Paulo, de Apolo, de Cefas é Pedro. Quem que recomendou? Foi Priscila e Áquila. Maria é outra mulher lembrada por Paulo por seu muito trabalho na igreja romana, assim como Andrônico e Júnias, possivelmente um casal. Ampliato é chamado de irmão no Senhor, ou seja, alguém estimado. Urbano é nosso cooperador, quem sabe, algum obreiro engajado no serviço a Deus na igreja de Roma, e ao amado irmão Estáquia. Apeles, embora pouco se saiba sobre, segundo Paulo, era aprovado em Cristo. Se Apeles parece como aprovado, significa que foi provado antes. E segundo tudo indica, foi feliz em todos os testes que enfrentou. Na sequência, Paulo saúda Aristóbulo, o talvez neto de Herodes o Grande, que prostrou contra o imperador Calígula quando decretou que a sua estátua fosse colocada no templo de Jerusalém. Dessa forma, após sua morte, sua família foi incorporada pela de Cláudio, imperador, e sendo assim a família de Aristóbulo passou a ser formada de escravos e livres que constituíam a igreja em uma casa. Herodião é o citado em seguida mesmo. Segundo os comentaristas, era membro da igreja escravos e livres da família de Aristóbulo. Narciso é citado por Paulo, mas, para alguns, ele talvez nem cristão fosse. Entretanto, os membros de sua casa, Trifena e Trifosa, que eram irmãs, segundo a unanimidade dos comentaristas, foram lembradas por seu ardoroso trabalho ao Senhor. Persíde, diferente de Trifena e Trifosa, que trabalham arduamente no Senhor, Persíde trabalhou arduamente no Senhor. Ou seja, seu vigor presente já não era o mesmo do passado, mas ainda assim Paulo não esqueceu disso. Rufo e sua mãe são outra família lembrada por Paulo. Rufo é chamado de eleito no Senhor e sua mãe é considerada segunda mãe de Paulo. Tais honras são impressas aos dois. Asíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas
e Hermas eram hipoteticamente ex-escravos e tinham igrejas em suas casas. Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã e a Olímpia, todos são mencionados por Paulo. Após isso, Paulo concluiu suas saudações e pede que se saúdam uns aos outros com beijo santo, sinal de afeto fraternal e união com Cristo. Não como uma regra, mas como exceção. Isso aqui é interessante, porque tantos nomes Paulo cita. Alguns acreditam que Paulo não tinha tantas amizades assim em Roma, visto que ele não havia plantado essa igreja. E talvez o capítulo 16 fosse direcionado aos crentes de Éfeso, o que é improvável. Porque Paulo, conhecendo os seres humanos, conhecendo a dificuldade que é a união do corpo de Cristo, sabendo que há limitações nos seres humanos, ele mesmo no capítulo 14, capítulo 15 tratou sobre isso, crente forte, crente fraco na fé, ele jamais iria ficar citando nomes de pessoas conhecidas numa igreja que ele havia sido pastor, porque isso causaria ciúmes daqueles que não foram citados. Paulo está citando nomes dessas pessoas que estão em Roma, que era a capital do império, um lugar que as pessoas iam e vinham. Por quê? Porque ele estava criando laços profundos com aquela comunidade que ele ainda não conhecia. Paulo, na verdade, está nos ensinando algo importante sobre relacionamentos. Tem muita gente que não consegue o quê? Criar laços, criar relacionamentos. Não consegue elogiar ninguém, não consegue fazer amizade com ninguém. Não consegue estimar ninguém, nem valorizar ninguém. O apóstolo Paulo não é essa pessoa. Ele ensina a valorizar as pessoas e ensina a cultivar bons relacionamentos, porque esse é o papel do bom líder, esse é o papel do bom pastor, esse é o papel do bom crente. Você tem que criar laços, boas amizades, boas conexões, coisas que vão ser de benefício para todo o corpo de Cristo e para a obra de Deus. Terceiro, Paulo fez uma exortação apostólica. Capítulo 16, aí, verso 17 a 20. Recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisão e colocam obstáculo ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas os seus próprios apetites. Mediante palavras suaves e bajulação, enganam os corações dos ingênuos. Todos têm ouvido falar da obediência de vocês, por isso estou muito alegre, mas quero que sejam sábios em relação ao que é bom, e sim, sem malícia em relação ao que é mal. Em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Quando nós pensamos que Paulo já havia aqui concluído a sua carta, na verdade, ainda estava aí engasgado na goela dele aí, algumas recomendações práticas e conselhos pastorais aos irmãos de Roma. Em primeiro lugar, Paulo adverte para que eles tomem cuidado com os que causam divisões. Na igreja sempre é introduzido um lobo que tem cara de ovelha, pele de ovelha, e no meio das ovelhas até se parece por ovelha, mas em seu interior é um lobo voraz que está esperando a hora e o momento certo para causar danos no rebanho de Cristo. Paulo ele faz boas recomendações, faz elogios aos crentes, mas ele também faz alertas importantes. Ele faz alerta, basta você ler lá sua última carta, 2 Timóteo, capítulo 4, ele falando a Timóteo, recomendando a Timóteo, ele diz para Timóteo ficar esperto, porque tinha gente que foi como um enviado de Satanás para esbofetear a sua cara. Esse apóstolo que foi o quê? Perseguido. Foi perseguido. Segundo, Paulo adverte Paulo adverte que os romanos fiquem de olhos abertos para detectarem aqueles que se opunham ao ensino e criam obstáculos para os santos aprenderem a palavra. Provavelmente Paulo tem em mente aqui os judaizantes que entraram pelas portas do fundo distorcendo a verdade do santo evangelho de Cristo, de modo que Paulo pede que eles se afastem deles. A igreja não deve se unir a quem não crê completamente no ensino do evangelho de Cristo. O ensino não deve ser detido por que alguém se opõe a ele. Muito pelo contrário, a igreja que se opõe a quem não quer... É a igreja que se opõe a quem não quer o ensino.
Mas por que a igreja precisa estar atenta a essas coisas? Porque o Senhor desses homens não é Cristo, mas eles mesmos. O padrão de referência desses homens são eles mesmos. Eles seguem o padrão da modernidade. O homem é a medida de todas as coisas. Entretanto, a igreja tem Cristo como a medida de todas as coisas, não os homens caídos e presunçosos. Porque, segundo Paulo, esses tais entram nas igrejas pelos viés da sutileza e palavras agradáveis até que arrebanham inúmeras ovelhas ingênuas por sua ignorância quanto à verdade. Conselho pastoral é mais atual do que se possa parecer, e qualquer semelhança aos dias atuais é mera coincidência. As ovelhas estão mais susceptíveis aos lobos hoje do que no tempo que Paulo escreveu essa epístola. Mas por quê? Porque o trigo da verdade tem sido sonegado às ovelhas de Cristo. Ou seja, o pasto do falso evangelho é sempre mais apetitoso quando a meu pasto está tripudiado por pastores presunçosos de cultivar mau pasto às suas ovelhas. Paulo está dando um alerta importantíssimo. Os versos 19 e 20, Paulo admite que independente de haver aqueles falsos cristãos que querem entrar na igreja de Cristo e fazer arruaça a igreja de Roma de forma sublime, ainda está ancorada na obediência e fidelidade a Deus. O fato é que Paulo fica muito contente, por isso a igreja romana deve ser astuta em sabedoria, mas sem malícia com o que é mal. Afinal, muito em breve, o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Ou seja, pelo fato de sermos cordeiros com Cristo, desfrutaremos desse importante acontecimento escatológico. A cruz só foi o ensaio, mas a vinda de Cristo será o espetáculo final do juízo de Deus a Satanás e seus anjos. Sendo assim, Paulo encerra essa sessão com a graça, causa da salvação, de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador pessoal, seja com vocês, crentes romanos. Quarto ponto aqui. Paulo fez uma saudação fraternal. Versos 21 a 24. Timóteo, meu cooperador, enviou-lhe saudações, bem como Lúcio, Jason e Sosipatro, meus parentes. Eu, Tércio, que redigi essa carta, saúdo vocês do Senhor. Gaio, cuja hospitalidade eu e toda a igreja desfrutamos, envia-lhe saudações. Erasto, administrador da cidade, e nosso irmão Quarto, enviam-lhe saudações. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês todos. Amém. Antes de Paulo partir para o encerramento de sua carta, de sua epístola, ele para com o propósito de mencionar uma saudação de sua equipe de ministério. Ele para mencionar uma saudação de sua equipe de ministério. William Barclay diz que nenhum grande homem pode fazer sua obra sem ajuda que lhe prestem humildes colaboradores. Porque essa é uma grande verdade. Não existem grandes homens se esses homens não forem humildes para entender e reconhecerem que existe uma equipe que os ajuda. Paulo de Corinto estava reunido de 8 cooperadores indispensáveis. Timóteo é o primeiro a saudar os romanos. Esse importante cooperador de Paulo exerceu caráter insofismável como servo de Deus e amigo do apóstolo Paulo em todos os momentos. Em seguida, Paulo cita Lúcio, possível mestre e profeta de Antioquia da Síria. Assim também segue falando de Jason e Sosipatro. Jason, para alguns, pode ser aquele que hospedou Paulo em Tessalônica. Já Sosipatro pode ser o Sosipatro de Bereia, aquele que levou as ofertas levantadas à Judeia. Tércio, amanuense, provavelmente empregado de Febe, também saúda os crentes de Roma. Paulo cita Gaio, quem sabe o crente que Paulo batizou em Corinto, assim como Erasto, tesoureiro da cidade, e seu possível irmão Quarto, saúdam os romanos. E todos são unânimes em desejar que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos eles. Amém. Isso aqui é muito importante. Paulo, depois de falar tanta coisa, de ter feito uma bela exposição, ele diz: eu não estou sozinho. Eu estou aqui, estou acompanhado de pessoas que me auxiliam no meu ministério. Ninguém faz a obra de Deus sozinho. Existe uma expressão chamada de líder inútil. O que é isso? Líder inútil. É quando o líder ele consegue trabalhar em equipe. Porque tem pessoas que acham que ele só é um bom líder se ele fizer tudo.
Ele abre a igreja, ele fecha a igreja, ele dirige o culto, ele prega, ele canta, ele dá a palavra de oferta, ele tira oferta, ele louva para a oferta, ele dá aula, ele prega, ele faz visita, ele evangeliza, ele acha que o líder, tem líder que acha que só se ele fizer tudo ele é bom líder. Não, o líder bom é o líder inútil. É aquele que dá oportunidade para os outros fazerem, é aquele que não precisa fazer tudo, ele faz aquilo que é eficaz. Ou melhor, é aquele que ensina os outros a fazer aquilo que ele não precisa fazer. Porque tem muito mais gente capacitada em muito mais áreas do que nós. E o bom líder reconhece, não, você tem uma qualidade melhor que eu, você tem uma habilidade melhor que eu, você coisa. Então vamos direcionar você. Veja o próprio exemplo de Timóteo. Timóteo era de Listra. Se converte a Cristo na segunda viagem, ou melhor, na primeira viagem do apóstolo Paulo, né? Paulo pregou na região da Galácia, Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. E já na segunda viagem missionária, Timóteo acompanha o apóstolo Paulo. Era novo convertido, era um jovem, novo convertido. E foi integrado à equipe de cooperadores do apóstolo Paulo. Depois veio se tornar o quê? Importante pastor em Éfeso. Importante amigo do apóstolo Paulo. Como Lucas, um médico amado. Um gentio, escreveu o Evangelho de Lucas, escreveu Atos dos Apóstolos, caminhou com o apóstolo Paulo e se insere em Atos dos Apóstolos dos relatos, cooperador. Alguém que deixou um legado, João Marcos, primo de Barnabé, que embora houve desentendimento em Atos 16, depois lá na última carta do apóstolo Paulo, ele manda que Timóteo traga para ele quem? Marcos, porque ele era muito útil para o ministério. Paulo era alguém que trabalhava em equipe. Ele foi um importante desbravador da pregação do evangelho e ele tinha uma equipe que trabalhava com ele. Ele não trabalhava sozinho. Nem poderia ser possível ele trabalhar em tantos lugares diferentes se não houvesse o que? Uma equipe competente ao seu lado. Isso é um ensinamento para mim, isso é um ensinamento para você. Você que é líder, coloque pessoas competentes, qualificadas para trabalhar ao seu lado, para fazer aquilo que você não pode fazer. E concentre-se em liderar essas pessoas. Não queira fazer tudo. Se você quiser fazer tudo, você não é um líder. Você é um péssimo líder. Seja um líder inútil. Seja um líder que delega. Aí você vai ser um bom líder. Do contrário, você vai ser um chefe. E último aqui. Paulo fez sua doxologia final. Versos 25 a 27. Ora, aquele que tem poder para confirmá-los pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do ministério oculto nos tempos passados, mas agora revelado e dado a conhecer pelas escrituras proféticas por ordem do Deus eterno, para que todas as nações venham a crer neles e obedecer-lhe, ao único Deus sábio, seja dada a glória para todos sempre por meio de Jesus Cristo. Amém. Chegamos ao final dessa epístola, que é a obra mais solene já produzida na história do cristianismo. E eu não estou exagerando, estou constatando um fato. As últimas palavras do apóstolo não poderiam ser menos impactantes a essa altura do campeonato. Afinal, depois de ricos e sofisticados argumentos, a doxologia do apóstolo ainda revela as pérolas dessa carta. A conclusão de Paulo nos diz respeito ao poder confirmador de Deus sobre o evangelho pregado por Paulo. Outrora esse evangelho que Paulo anunciou por essa carta estava oculto ao entendimento, entretanto, de acordo com a revelação do ministério oculto nos tempos passados. Agora, por misericórdia, temos acesso liberado por Cristo Jesus. O Deus e Pai nos revelou a Cristo, nosso único e suficiente Salvador, para que pela obra dele na cruz pudéssemos invocá-lo para a salvação. As Escrituras revelam o Cristo Salvador de pecadores. E tudo isso arquitetado por quem? Um único Deus sábio. Aquele que é digno de glórias para sempre por meio de Jesus Cristo. Amém. Essa é a mensagem, é a última mensagem que eu quero deixar para vocês. Paulo louva a Deus, termina a sua carta louvando a Deus, glorificando a Deus por tantas coisas que ele fez e faz e continua fazendo por nós. Que nós possamos entender esse evangelho, o evangelho do Cristo Redentor. Esse livro que é o pico do Everest. É uma escalada. É algo sublime. Que depois que você sobe do alto
do Everest, 8.000 quilômetros de altura, 8.000 metros de altura, você consegue compreender o Evangelho um pouco melhor do que no começo da nossa exposição. Saber que o Evangelho de Cristo é a coisa mais importante a ser anunciada, a ser pregada na nossa geração, nossos dias. Não tem nada mais importante do que falar de Jesus. Não tem mais nada importante do que o Evangelho de Jesus. Cristo é suficiente para mim e a sua salvação. Cristo é o meu e o seu Salvador. É por causa de Cristo que eu e você estamos de pé. E temos acesso ao Deus e Pai, que nos amou, que entregou seu Filho por nós. E por ele nós temos vida eterna. Que Deus abençoe vocês. Eu quero terminar aqui com uma palavra de oração. Talvez você que me acompanha está afastado dos caminhos do Senhor. Precisa voltar para Jesus ou precisa aceitar a Cristo. Você parou nesse vídeo aqui, assistiu até o final. E eu creio que o Espírito Santo de Deus quer salvar você. Ele pode salvar você. Não foi você que veio procurar esse vídeo. Não, havia um encontro marcado antes de você clicar nesse botão aí. O nosso Deus, ele é aquele que marca encontros. O convite do Evangelho diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas também a palavra de Deus diz que ninguém vem ao Pai se Deus não enviar. Ninguém vem a Cristo, ninguém vem ao Evangelho se o Pai não enviar. Quer dizer, você acha muitas vezes que foi você que escolheu estar aqui. Não, foi Deus quem marcou esse encontro com você. Não foi vós quem me escolhesse, mas eu escolhi a vós. Eu quero orar com você. Se você quer entregar sua vida para Jesus, faça isso hoje. Que eu sei que Deus ele pode fazer coisas extraordinárias na sua vida pelo poder do Evangelho. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, por esses longos meses que estivemos, ó Deus, debruçados no livro de Romanos, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Senhor, que tudo que nós aprendemos, que tudo que nós estudamos não venha a ficar só na teoria, mas venha a ser aplicado à nossa vida. Senhor, essa pessoa que está me acompanhando, Senhor, o Senhor conhece, o Senhor sabe das suas necessidades. Eu oro por salvação, eu oro por novo nascimento e por graça de Deus. É o Espírito Santo de Deus quem quebranta os corações, quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós somos meras ferramentas na tua mão, mas quem opera o querer como efetuar é o Senhor, mediante a sua palavra, no nome de Jesus. Senhor, que a nossa vida venha a ser moldada a ponto de nós nos parecermos, como diz a tua palavra, com o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós venhamos ser parecidos com Jesus. Essa é a nossa oração, Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês e nós estaremos de volta aí para mais um programa Palavra Viva, dando provavelmente aí nos próximos dias o início a uma nova série de mensagens. Então não fiquem de fora, estamos só começando para tantas coisas que o Senhor tem reservado para nós. Deus abençoe vocês e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Chegamos ao final de mais um programa Palavra Viva. Vocês que nos ouviram pela rádio web Palavra Viva e para vocês que nos acompanharam pelo canal de YouTube Palavra Viva. Aproveitem, se inscrevam no canal, deixem o seu joinha e compartilhem com seus amigos. Até a próxima vez. Tchau, tchau.